Restos de outro planeta foram encontrados dentro da Terra? Sim. Esses restos são como duas bolhas de pedra do tamanho de continentes, e alguns cientistas afirmam que são os restos do planeta alienígena Theia. Enquanto estudavam terremotos, os cientistas tropeçaram em dois enormes pedaços de pedra, abaixo da África e do Oceano Pacífico, completamente diferentes das rochas conhecidas da Terra. Como essa pedra imensa chegou ao centro da Terra? Como eles chegaram lá? Xianin, um geofísico da Universidade Celta, afirma que sim, são realmente restos de um planeta alienígena, com evidências para provar isso. Quando alguém faz uma afirmação com tanta confiança, geralmente há uma boa base científica por trás, certo? Afinal, o que os geofísicos poderiam usar como evidência? Esses blocos estão dentro da Terra, quase tocando o núcleo, onde ninguém jamais chegou ou pode chegar hoje. O planeta Theia, ao qual esses blocos são ligados, é um planeta hipotético que supostamente colidiu com a Terra há 4,5 bilhões de anos. Sem amostras desse ponto ou de Theia, como confiar na pesquisa? Além disso, como pode uma bolha enorme existir dentro da Terra sem desestabilizar sua rotação? E como os cientistas detectaram isso em primeiro lugar? No sétimo mensageiro, nosso objetivo é sempre desmascarar mitos e equívocos, focando em conclusões lógicas baseadas em evidências científicas reais. Vamos ao básico. Como esses blocos foram descobertos? A história é fascinante. O objetivo não era encontrar uma bolha gigante sob a Terra, era resolver um mistério sem resposta. A história começa em 1960, no Havaí, Corridor. Com 8 vulcões entrando em erupção em apenas 3 anos, normalmente, erupções frequentes ocorrem onde placas tectônicas se encontram, mas veja a distância da ilha do Havaí para o limite mais próximo da placa tectônica. Então por que Mauna Loa e Kilauea, os hotspots mais ativos do mundo, estão no Havaí? Para resolver esse mistério, os cientistas mapearam todas as regiões vulcânicas ativas do mundo e descobriram que tudo se conectava em 2 lugares, África e Pacífico. Veja, o Havaí está no Pacífico, mas as formações de lava seca, chamadas Siberia Traps e Deccan Traps, visíveis na Rússia e na Índia, também se formaram quando a Sibéria e a Índia estavam sobre hotspots diferentes. Isso sugere que algo sob a África e o Pacífico está criando esses hotspots. E no manto, porque mesmo que as placas tectônicas se movam, os hotspots não. Então, o que exatamente está sob a África e o Pacífico? A única maneira de descobrir isso era encontrar uma maneira de olhar dentro da Terra, pois cavar um buraco até o núcleo não era viável. Quando a Rússia cavou o poço super profundo de Kola, desceu apenas cerca de 12 quilômetros. Se eu comparar a superfície da Terra com a palma da minha mão, a depressão das linhas na minha mão é visível, mas não tão profunda. Precisávamos de uma técnica melhor. E foi aí que entraram cientistas curiosos dos Estados Unidos. No final dos anos 70, o estudo dos terremotos estava em alta na comunidade científica. Então por que não usar terremotos para mapear o interior da Terra? Naquela época, a tecnologia já havia avançado muito nessa área. E hoje, a tecnologia em geral cresceu muito. Veja a indústria de jogos, por exemplo. No domingo, tive um tempo livre e comecei a jogar World of Warship no meu PC. E mesmo de graça, esse jogo é tecnicamente tão avançado que você se sentirá como se fosse teletransportado para um campo de batalha real. A coisa mais original sobre este jogo é a sensação de comandar navios de guerra históricos e épicos, porta-aviões, cruzadores, etc., com qualidade de som e gráficos incríveis. Veja como os cientistas mapearam o interior da Terra com tecnologia. Quando ocorre um terremoto, a Terra inteira começa a vibrar. Ou seja, algumas ondas emergem e têm o poder de viajar por toda a Terra. Então, cientistas dos Estados Unidos pensaram que estudando essas ondas poderiam mapear o interior da Terra, e toda a responsabilidade desse mapeamento foi assumida pelo professor Keiichi Aoki, do MIT, que descobriu esses blocos alienígenas, medindo a velocidade das ondas sísmicas geradas por terremotos. A cena é que essas ondas viajam em velocidades diferentes através de meios diferentes. E registrando essa variação de velocidade, ela fez um mapa 2D do interior da Terra. Como eu disse, essas ondas também mudam de velocidade quando o meio muda. Então, a previsão inicial dos cientistas era que a velocidade dessas ondas permaneceria constante ao passar pelo manto, mas os resultados do experimento foram completamente diferentes.
Ao passar pelo manto abaixo da África e das regiões do Pacífico, a velocidade dessas ondas diminuiu repentinamente, indicando que havia algo mais presente no manto que, devido à colisão, alterou a velocidade dessas ondas. Após uma investigação detalhada, descobriram que abaixo da África e do Pacífico existem duas estruturas semelhantes a dunas de areia, visíveis em um deserto não ligadas a nenhum continente. Após essas descobertas, os cientistas nomearam a bolha africana como Tojo e a do Pacífico como Jason. Depois dessa descoberta, passaram à próxima etapa: entender a origem desses hotspots e desses blocos alienígenas. Em 1994, dois geofísicos, U.R. Christensen e A.W. Hoffman, do famoso Instituto Max Planck da Alemanha, conduziram um estudo. Segundo ele, há 200 milhões de anos, quando o supercontinente Pangeia estava se desintegrando, a crosta oceânica da Terra começou a afundar sob a crosta continental, devido à sua alta densidade, alcançando o manto, onde derreteu devido a temperaturas e pressões extremas. As partículas de água presentes nela entraram em contato com o ferro no núcleo, transformando-se em peróxido de ferro. Como as moléculas de peróxido de ferro são mais densas que a lava, elas se acumularam na fronteira do núcleo e do manto, formando com o tempo duas estranhas estruturas semelhantes a bolhas. Como essas bolhas armazenaram material denso, como o peróxido de ferro por um longo tempo, ficaram sobrecarregadas, e esse material denso formou a crosta, criando hotspots de tempos em tempos. Até agora, a etapa 2 foi ultrapassada. Os cientistas sabiam que, número 1, a maioria dos hotspots está na África e no Pacífico. Número 2, existem duas bolhas enormes abaixo desses pontos críticos. E número 3, essas duas bolhas estão dando origem aos hotspots. Agora era hora de passar para a etapa 3. A teoria de Christensen e Hoff poderia explicar como essas bolhas se formaram, mas não por que especificamente sob a África e o Pacífico. Elas poderiam ter se formado em outros lugares também. Muitos cientistas pensaram sobre isso naquela época, mas não sabiam que essa ideia os levaria a um beco sem saída muito em breve. Na verdade, esses cientistas pensavam que seria tão simples quanto conectar hotspots, blobs e África-Pacífico, mas os três elementos não se conectavam facilmente. Finalmente, em 2021, uma teoria completamente diferente chegou a todos. As bolhas são fragmentos de um planeta alienígena, Theia, e os pesquisadores de apoio alegaram ter provas disso. Agora, deixe-me explicar essa teoria. Segundo eles, há cerca de 45 bilhões de anos, a Terra era muito menor do que hoje, mas então Marte colidiu com um planeta tão grande quanto ele, Theia. Devido a essa colisão violenta, a Terra se inclinou em direção ao seu eixo. Um grande pedaço de Theia se quebrou e se tornou nossa Lua, e os pedaços restantes foram capturados dentro da Terra. Yuvan disse que após essa colisão, a Terra derreteu completamente, e porque a densidade de Theia era maior que a da Terra, seus pedaços afundaram até a parte inferior da Terra, ou seja, nosso núcleo. Falando sobre sua localização atual, uma pesquisa alternativa sugere que, para estabilizar essa nova rotação inclinada da Terra, essas bolhas estão se movendo uma em direção à outra, diametralmente oposta à África e alinhando no Pacífico. Afinal, isso acontece também em um giroscópio. Suas partes internas equilibram a rotação fazendo movimentos e ajustes diferentes. Então, essa teoria foi finalmente aceita como a que poderia conectar hotspots, blobs e África-Pacífico, porque mostra de onde vieram os blocos, porque estão apenas na África e no Pacífico. E se olharmos para a crosta oceânica, também explica por que cria hotspots. Ou seja, agora temos a explicação de todas as coisas que precisávamos. Apenas uma coisa resta. Qual é a nossa prova da verdade dessa teoria? Existe alguma evidência de que um planeta alienígena como Theia poderia ter existido? Shin Yuva e sua equipe afirmam ter provas. Eles criaram uma simulação computacional onde criaram um planeta, Theia, tão grande quanto Marte, similar a Marte com base na composição química da Lua. E então, viram ele colidir com a Terra. Ocorreu exatamente o que eles haviam previsto na hipótese. Uma grande parte de Theia realmente se tornou a Lua nas simulações. A Terra derreteu devido à colisão. E então, os pedaços restantes de Theia, devido à sua alta densidade, atingiram o limite do manto central da Terra. Hoje podemos ver a visão exata da nossa Terra, tudo isso devido à rotação de Yuvan. Agora, finalmente,
Temos uma resposta científica para a origem desses blocos, e provavelmente é a correta. O único problema é que, infelizmente, ainda precisamos nos agarrar a isso por um tempo. Na simulação de computador que Yuval criou para provar sua afirmação, a composição química de teia é apenas uma suposição, porque ainda não conhecemos a composição química completa da Lua. Temos apenas dados adequados sobre amostras da parte superior do solo. Então, em tal situação, temos que fazer um modelo simulado de teia a partir deste conjunto de dados incompleto, o que abre espaço para erros. No entanto, não podemos descartá-lo completamente, porque esses modelos de simulador não são capazes de produzir esses lóbulos a partir de um nível particular. Yuan e sua equipe estão cientes dessa lacuna em suas simulações, e é por isso que estão usando amostras de rochas lunares da missão Artemis da NASA, esperando combinar o aventureiro com o Blub e provar isso. E isso nos leva à questão final. Mesmo que Artemis traga amostras de rochas da Lua, ainda levaremos junto a bolha escondida no manto da nossa Terra? Esta é a questão que mais me empolgou pessoalmente, porque ao comparar as amostras de rocha de Yuan Moon com Blop, veremos que este é um projeto futuro, o que significa que não temos ideia de como será feito. O processo não foi mencionado em lugar algum até agora, o que significa que tivemos que fazer nosso próprio palpite sobre como seria o processo. Antes de eu mesmo responder, você pode tentar. A resposta é limitada ao que aprendemos até agora e só ganhou vida mais tarde. Então, espero que qualquer resposta que você pense, você tenha escrito na seção de comentários abaixo. Falamos sobre a teoria da crosta oceânica subduzida, que explica a conexão entre hotspots e bolhas. Aqui está claramente escrito que, devido à permanência da bolha em um lugar por um longo tempo, os isótopos presentes nesses blocos, ou seja, diferentes variantes dos elementos, começam a se concentrar, e então esses isótopos começam a aparecer na pluma do manto, ou seja, a lava que sai do hotspot rasgando o manto. Reciclamos e fazemos pedras com lava seca, o que significa que temos que combinar a Lua com as pedras. Para isso, não há necessidade de cavar em busca de metal. Apenas coletar amostras de pedras de lava secas, ou seja, rochas basálticas de hotspots ativos como a ilha do Havaí, e através delas, identificar a composição química dos blocos. Na minha opinião, ciência não é um assunto, mas uma forma de pensar, é uma abordagem para resolver problemas. Uma visão que nos entusiasma ao olhar para cada situação desafiadora e cada questão resolvida. Faz-nos sentir uma grande conquista quando encontramos a resposta, mas é também onde nosso crescimento pessoal ocorre. Podemos usar o mesmo método científico em nossas vidas para resolver problemas pessoais. Bem, tendo dito isso, se aprenderam algo novo com este vídeo, deem um like e se preparem para o canal Sétimo Mensageiro. Inscrevam-se e ativem o sininho para mais atualizações. Não percam nenhuma de nossas próximas atualizações de vídeo. Até lá, mantenham-se sempre curiosos e continuem aprendendo.